Bom, gente, bom dia. Meu nome é Fabiano, sou coordenador de Convergência Digital. Obrigado pela presença de todos vocês. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem breve só para contribuir com a elaboração do plano de trabalho de vocês. Um plano de trabalho que vai celebrar uma parceria com a Prefeitura para a gestão dos Fab Labs. Então, só para a gente definir uma agenda, a gente vai apresentar os principais pontos do edital, os principais pontos que devem constar num plano de trabalho, e aí depois nós abriremos para perguntas. Tá? Provavelmente apresentem uns 20, 30 minutos, e aí depois cada um de vocês pode fazer suas perguntas, tirar todas as dúvidas. Então, a reunião está sendo gravada, está sendo transmitida ao vivo no Facebook. Depois, qualquer informação, vocês podem voltar à rede social para verificar o que foi publicado, o que foi falado, e também daqui a alguns dias a gente publica uma ata esclarecendo todos os pontos. E até, de repente, se vocês fizerem alguma pergunta onde nós não soubermos a resposta, a gente consulta a nossa assessoria jurídica, que vai prontamente atendê-los. Tá? Então, a agenda da reunião, a gente vai falar um pouquinho sobre o MIROSC, que é o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, um dos motivos que levou a gente a publicar esse edital. Falar sobre as principais mudanças do edital, os lotes do Fab Lab, a nova proposta, os eixos e as metas do Fab Lab. A gente vai até mostrar um exemplo de como vocês podem construir os indicadores e as metas. Falar sobre a atuação em rede, que também foi um dos pontos importantes que levaram a gente a revogar o edital passado. O fluxo da rede, o repasse, a prestação de contas, a proposta do plano de trabalho, os critérios de avaliação e o cronograma desse edital. Então, falando sobre o marco regulatório, ele foi publicado agora em 2014 e a gente tem até janeiro de 2018 para adequar todos os convênios da Prefeitura a essa nova proposta. Tá, hoje, a gente fez a parte do planejamento já, fizemos o chamamento público, o edital foi publicado, e hoje a gente está na etapa de elaboração do plano de trabalho. A gente tem essa reunião de esclarecimentos, o edital foi publicado no Diário Oficial do dia 22/11, e vocês terão do dia 23/11 até o dia 5 de janeiro para elaborar esse plano de trabalho e entregar para a Prefeitura. Então, falando um pouquinho sobre o que era o Fab Lab e o que mudou, o que a gente pretende mudar para o futuro, e até passando por que a gente revogou o edital passado. Acho que esse é o principal ponto para esclarecer. Alguns de vocês acho que estavam presentes na última reunião de esclarecimentos que nós fizemos, e naquela reunião a gente recebeu alguns subsídios, né? Muitas pessoas questionaram sobre a falta de atuação em rede, que é uma das faculdades que o MIROSC dá à administração pública para permitir que duas ou mais organizações se juntem para alcançar os objetivos de uma parceria. Então, esse foi um dos motivos da gente ter revogado. O outro motivo foi dar mais tempo para a elaboração do plano de trabalho. O edital, vocês devem ter visto, ele é bem intenso. O documento, o anexo 5, o documento de referência para a elaboração do plano de trabalho também é bem intenso. Então, foi justo que a gente desse um tempo maior para garantir a participação de mais organizações nesse plano de trabalho, no edital de chamamento, desculpa. Então, o que a gente mudou para o que o Fab Lab é hoje, para o que a gente pretende que ele seja amanhã? Antes eram 2 lotes, com 6 laboratórios cada lote. Agora a gente está com uma proposta de 4 lotes, tá? Até para ampliar a quantidade de organizações que podem participar dessa parceria. Então, no passado, em 2015, a gente viu, teve um processo de maturidade do Fab Lab na cidade de São Paulo. Muitas pessoas não sabiam que era um Fab Lab. Todos vocês sabem o que é o Fab Lab? Todo mundo sabe o que é um Fab Lab aqui? Não? Não? Então, voltando um pouquinho para trás, o Fab Lab é um laboratório de fabricação digital. A cidade de São Paulo tem 12 Fab Labs. É um equipamento público com diversas máquinas e equipamentos que vão possibilitar que o cidadão faça quase qualquer coisa. Então, a gente tem desde máquinas de alta tecnologia, cortadoras lasers, fresadoras CNC, impressoras 3D, até equipamentos mais básicos de marcenaria, como uma serra de cutico, uma tico-tico de bancada, tem uma vacuumforme, tem ferramentas de marcenaria no geral. E quando a gente fala que pode possibilitar fazer quase qualquer coisa, é que o cidadão entrando no Fab Lab, ele vai ter
a orientação de uma equipe técnica que vai possibilitar que ele faça uma mesa de centro dessa em marcenaria, como a construção de um drone, a construção de uma impressora 3D. Ele vai ter as ferramentas necessárias para fabricar ou desenvolver o seu projeto, para que ele possa empreender, para que ele possa desenvolver um trabalho acadêmico, para que ele possa resolver um problema da sua casa, ou para que ele possa simplesmente se preparar para o mercado de trabalho. Tá? Então, ele tinha um foco muito grande na implantação dos Fab Labs, né? Foi um momento complicado, porque a cidade de São Paulo não sabia muito bem o que era isso, para que servia. Então, as metas eram muito voltadas para a quantidade de pessoas que foram sensibilizadas, né? Que conheceram o Fab Lab, quantidade de pessoas que visitaram o Fab Lab, a quantidade de pessoas que participaram de cursos. Então, a gente está mudando um pouco o foco do laboratório para a quantidade de projetos, né? A gente quer ter mais impacto, que o Fab Lab cause mais impacto na sociedade do que só uma grande quantidade de pessoas que passam por lá. Uma outra mudança é que a Fab Lab da Galeria Olido, hoje ele é um laboratório grande, e a proposta é que a Vila Itororó é um laboratório pequeno, e a proposta é inverter esses laboratórios. Galeria Olido ser um laboratório pequeno e a Vila Itororó ser um laboratório grande. E, para quem não conhece, existe uma diferença nos nossos tipos de laboratório. Nós temos 4 laboratórios grandes e 8 laboratórios pequenos. A potencialidade do fazer quase qualquer coisa é muito parecida entre os laboratórios, porque embora tenha alguns equipamentos que tem no grande e não tem no pequeno, a gente ainda consegue ter um leque de opções muito grande para atender o cidadão. Então, por exemplo, no laboratório grande eu tenho 10 computadores, no pequeno eu tenho 3. No laboratório grande eu tenho 3 impressoras 3D, no pequeno eu tenho 2. Tá? Nós alteramos um pouquinho a composição do quadro de recursos humanos desse laboratório. Então, antes eu tinha 2 chefes de lote, eram 2 lotes, um chefe para cada lote, 4 líderes de laboratório e 24 técnicos. Então, nós estamos pensando numa configuração mínima de 24 técnicos ainda, continua sendo, no mínimo, 2 técnicos por Fab Lab. E ao outro repasse destinado a recursos humanos, a gente optou por deixar livre para que cada organização possa contratar o quadro de pessoal mais adequado para atingir os objetivos. Até porque cada OSC, cada um de vocês tem uma estrutura um pouco diferente. De repente, você já tem uma estrutura administrativa grande, mas e aí você, em vez de contratar uma pessoa administrativa, você quer contratar mais técnicos ou um técnico mais sênior. Enfim, isso é a prefeitura dando um pouco de liberdade para que vocês alcancem o objeto da parceria com mais qualidade. E a atuação em rede, que é uma das características do Miroski, que é permitir que diversas organizações se unam para alcançar um objetivo. A gente vai ter um slide específico sobre a atuação em rede logo, logo. Então, essa é a distribuição dos Fab Labs na cidade de São Paulo. Tá? Aí são os 4 lotes, divididos por cores. Cada lote tem um laboratório grande e um laboratório pequeno. Tá? Todos eles têm praticamente a mesma quantidade de equipamentos, né? Tendo essa diferença de laboratório grande e pequeno. A lista de equipamentos de cada laboratório também foi publicada junto com o edital, então vocês podem conferir. E cada OSC pode enviar uma proposta para um lote, para 2 lotes, para todos os lotes. Tá? Você não fica limitado a escolher um único lote e fazer só parte desse. Você pode enviar só para um? Pode. Mas se você quiser enviar para todos, também pode. Se quer enviar para um dos lotes só a sua OSC, sem atuação, pode. Aí para o outro com atuação em rede, pode também. Tá? Hoje o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18 e ao sábado, das 9 às 13. Isso também é um ponto que a gente vai estar dando discricionariedade, dando liberdade para vocês escolherem o melhor horário de atendimento dos Fab Labs, de acordo, claro, com a demanda da comunidade, né, da demanda das pessoas que moram ali, e de acordo também com o horário dos equipamentos onde os Fab Labs estão. Então, nota-se que a gente tem a maioria dos Fab Labs, eles estão dentro de outro equipamento público. Eu tenho o Fab Lab dentro de CEL Heliópolis, CEL Três Pontes, dentro do Centro Cultural da Penha, Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes, Casa da Memória de Itaquera, que é um centro cultural, Centro Cultural São Paulo, Chácara do Jockey, Galeria Olido,
Também eu até convido vocês, para quem não conhece um Fab Lab, a 1 quilômetro, 5, 10 minutos andando daqui na Galeria Olido, a gente tem uns laboratórios grandes, de repente vale a pena vocês irem, conhecerem o laboratório, verem os equipamentos. Centro Cultural da Juventude, Vila Itororó, que também é um centro cultural. Espaço São Luís é um dos laboratórios que estão dentro de uma associação, estão dentro já de uma OSC, que é lá na Zona Sul, e Céu Anhanguera. Então, a proposta do Fab Lab, a gente estruturou ele em 5 eixos estratégicos, né? O eixo do empoderamento tecnológico, o eixo da educação, o eixo do empreendedorismo, sustentabilidade e convergência digital. Então, dentro de cada eixo desse, a gente tem um ou mais objetivos específicos. Ao todo, são 8 objetivos específicos. Os objetivos específicos é o que nós queremos alcançar com o Fab Lab, né? Por que a prefeitura investe num laboratório de fabricação digital? Então, empoderamento tecnológico. O objetivo específico, um deles é sensibilizar os cidadãos sobre as potencialidades da cultura maker. Essa é uma das metas, é um dos objetivos que a gente manteve ainda do edital passado. Nada mais é do que propor os técnicos laboratórios ou representantes do SC a disseminar o que é um Fab Lab. A ir até uma escola, a ir até uma empresa, ir até um evento e sensibilizar as pessoas, mostrar para elas o que é um Fab Lab, o que se consegue fazer com um Fab Lab. Então, apresentar, orientar e fomentar a utilização dos laboratórios de fabricação digital para o desenvolvimento de projetos. Aí está relacionado à quantidade de projetos que nós queremos desenvolver. A gente tem mais outros 2 objetivos muito parecidos com esses. E atrair e empoderar os cidadãos para a inovação social. Esse objetivo está relacionado à quantidade de cidadãos que participaram de cursos dentro de um Fab Lab. No eixo da educação, fortalecer abordagens criativas e aprendizagem ativa. Aqui, a meta desse objetivo é a quantidade de professores que foram capacitados. A ideia é que a gente leve professores para dentro do Fab Lab, para que eles entendam o que é o Fab Lab e para que eles levem os seus alunos para lá, para que eles sejam multiplicadores. Então, aqui a gente vai mensurar quantos professores foram capacitados. Incentivar pesquisas acadêmicas que estimulem a prototipação e uso das ferramentas de fabricação digital, mais um objetivo relacionado a projetos, né? Quantos alunos de ensino médio, de ensino fundamental, quantos alunos da universidade passaram pelo Fab Lab e utilizaram as ferramentas, orientação para desenvolver algum projeto, para o seu mestrado, para a sua graduação. Empreendedorismo também é uma meta relacionada a projeto, gerar oportunidades para o empreendedorismo local e o desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo. Então, a quantidade de pessoas que passaram pelo Fab Lab e conseguiram gerar renda. Tá? O gerar renda não quer dizer que uma pessoa passou pelo Fab Lab e criou uma empresa. Não quer dizer que ele constituiu, né, que agora ele tem um CNPJ. Mas, de repente, se a gente olhar para o empreendedorismo como o artesão que foi até o Fab Lab e criou alguma coisa através da orientação da equipe técnica ou dos equipamentos de fabricação digital e conseguiu aí melhorar um pouco o seu negócio. As metas relacionadas a projetos, vocês vão notar no termo de referência que elas são progressivas. Então, elas começam num valor mais baixo. Então, a gente começa com 3 projetos no primeiro e no segundo trimestre, em cada um desses, tá? 6 projetos no quarto e no sexto, no quarto e no quinto, no terceiro e no quarto trimestre da parceria, e aí 9 projetos no sétimo e no 8º trimestre da parceria. Então, agora os outros 2 objetivos estratégicos, eles não têm metas vinculadas. Tá? No documento de referência para a elaboração do plano de trabalho, do objetivo 6 para baixo, até o primeiro, a gente já colocou algumas metas estabelecidas, que vocês podem utilizar como referência, podem aumentar essas metas, diminuir essas metas, modificar um pouco essas metas, mas no 7 e no 8 nós não estabelecemos. É um objetivo do programa, é um eixo estratégico do programa, mas nós não estamos impondo quais são essas metas. É muito interessante que vocês coloquem, caso vocês identifiquem como mensurar e como atingir esse objetivo, estabeleçam metas.
Não é obrigatório, é interessante para nós. Então, sustentabilidade. Incentivar o descarte seletivo, a reciclagem e a reutilização dos materiais. E convergência digital. Promover ações integradas entre a rede FabLab Livre SP com outros órgãos da Prefeitura Municipal de São Paulo, universidade e organizações da sociedade civil. Então, como o FabLab pode se unir com uma universidade que está ali num bairro próximo da onde está o laboratório, com uma outra organização social, com o próprio centro cultural onde ele está inserido? Como é que vocês podem trabalhar junto, ou até com outros equipamentos? A gente tem hoje, dentro até da Secretaria de Inovação e Tecnologia, 137 telecentros. Como é que os telecentros, que é um programa de inclusão digital que vocês têm, acho que grande parte de vocês aqui, pode interagir com o FabLab? Como é que os dois trabalham em conjunto? Como é que o FabLab trabalha a revitalização do espaço público de praças e parques? Esse é um objetivo bem interessante, bom que vocês utilizem a criatividade, que inclusive é um dos critérios de seleção do plano de trabalho, para estabelecer alguma meta. Tá. Aqui dando um exemplo de um dos quadros de uma das metas, né? A meta é de sensibilizar os cidadãos sobre as potencialidades da cultura maker. No documento de referência, vocês vão ver um quadro parecido com esse para todas as metas. Então, o que tem nesse quadro, né? Tem um objetivo, tem a descrição desse objetivo. Eu vou ler com vocês, é um pouco chato ler, mas vamos fazer esse trabalho conjunto. As atividades de sensibilização têm como objetivo envolver a comunidade do entorno e atrair novos usuários, conscientizando-os sobre a importância da inovação tecnológica, das ferramentas de fabricação digital e como elas impactam no seu futuro. Então, para isso que serve esse objetivo, o que ele é. Então, se vocês forem descrever um objetivo relacionado a uma meta relacionada à convergência digital, vocês vão estruturar um quadro parecido com esse. Então, um indicador: quantas pessoas foram sensibilizadas? Interpretação do indicador: quanto mais pessoas forem sensibilizadas, melhor. Fórmula de cálculo: quantidade de pessoas sensibilizadas por mês, por lote. Vocês vão ver que tem algumas metas que são trimestrais, outras são mensais, então cada uma está estabelecido ali. O responsável pelo desempenho, a OSC, claro. Responsável pela apuração, CCD. A carga horária proposta para essa atividade de sensibilização é de 1 hora por seminário. Vocês estão estabelecendo que é um seminário. Vocês podem sensibilizar o cidadão dando um seminário numa escola, ou de repente dando um workshop numa escola. E a meta para 2018 e 2019, essa não é uma meta progressiva, igual a meta de projetos, mas são 60 pessoas sensibilizadas por mês, por lote. Tá. Atuação em rede. Me estender um pouquinho mais aqui nesse slide, porque acho que vale a pena, até porque foi um dos motivos que nos levou a revogar o edital passado. O que é a atuação em rede? O que é essa inovação que o Miroski traz? E possivelmente, acho que, pelo que eu me recordo, não tem nenhum edital na prefeitura que já estabeleceu essa atuação em rede. Então, ele vai permitir que uma ou mais organizações, olhando para a proposta que vocês irão enviar para um lote, ele vai permitir que nessa proposta vocês se articulem com 1, 2, 3, 4 organizações para alcançar aquele objetivo. A gente vai ter uma figura que é a OSC Celebrante, que é quem vai assinar a parceria com a prefeitura, que vai ser a responsável por alcançar os objetivos e as metas estabelecidas desta parceria, mas a gente vai ter também as OSCs executantes, que estarão em comum acordo com a celebrante, definindo quais são as suas atribuições. Então, dando um exemplo, essa atuação em rede, ela pode ser estruturada de diversas formas mesmo, até porque a gente não tem um modelo estabelecido. Então, exemplificando um pouco, a gente pode ter que ter uma OSC, a OSC A, ela deu um lance para um dos lotes daqui que compõem a Zona Leste de São Paulo e mais um laboratório do centro, que é a cidade de Tiradentes, Casa da Memória e Centro Cultural São Paulo. E essa OSC ela identificou que tem uma outra OSC que fica lá na região de Itaquera, que ela é muito forte, que ela é muito atuante, que ela seria extremamente importante para alcançar os objetivos ali naquele laboratório. Então, ela pode estabelecer uma parceria com esse laboratório, com essa OSC, já
descrevendo no plano de trabalho como se dará essa parceria, e para que essa OSC executante execute as atividades, as atribuições daquele Fab Lab específico. Ou pode estruturar de uma forma diferente, né? Ela pode ter 3 OSCs junto com ela, fazendo a atuação em rede, né? Cada uma em um laboratório. Ou, em vez de definir por laboratórios, a gente pode definir por atividades, né? Uma OSC fazendo a gestão da parte administrativa, da capacitação, do desenvolvimento, da prospecção de parceiros. Outras OSCs executando as atividades de orientação a projetos. Enfim, vocês têm que trabalhar em conjunto com os seus parceiros e estabelecer qual que é a melhor forma. Vale a pena fazer sozinho, vale a pena fazer em conjunto. Não é um critério específico para a seleção do plano de trabalho, mas é algo interessante porque um dos critérios envolve a criatividade. Então, a forma como vocês vão estruturar essa atuação em rede vai nos ajudar a avaliar as propostas de plano de trabalho. Então, como que funcionaria o envio do plano de trabalho? Então, publicamos o edital, tem uma OSC interessada, estando aqui, ou de repente estando assistindo pelo Facebook. Essa OSC ela vai identificar para qual lote ela quer dar, para qual lote ela tem interesse em participar. Se ela tiver interesse em participar com a situação em rede, ela vai optar pelo plano de trabalho A, é um plano de trabalho já com um descritivo da proposta de como será feita a atuação em rede. Vai enviar, sendo selecionada, a gente tem um termo de colaboração específico para atuação em rede também. Se ela não quiser fazer com atuação em rede, se o território, né, se não houver uma dificuldade para ela em fazer a gestão de 2 laboratórios na Zona Leste, um no centro, de repente um na Norte, um na Sul e um na Oeste, porque os lotes eles estão bem distribuídos, né, não estão regionalizados. De repente, se você tem realmente a competência, né, a capacidade para fazer a gestão sozinha, tudo bem, não tem problema. Então, entrando agora um pouco no valor do repasse, o repasse mínimo, né, a estrutura mínima que a gente entende que é viável para o funcionamento de um laboratório, para atendimento ao público, atendimento ao cidadão, é de 2 técnicos em cada um dos laboratórios. Então, a gente tem um repasse de R$ 43.660 por mês, previsto, não, repasse estimado. Os valores que a gente fala aqui são sempre estimados. De repente, vocês podem mandar uma proposta menor ou maior. Também vai passar pelo nosso critério de avaliação. Mas o que nós estimamos, baseado na pesquisa de mercado que nós fizemos, baseado no atual convênio, que é gerido pelo ITS, é de 43 mil para custeio desses 2 técnicos por laboratório. Isso já incluso todas as verbas rescisórias, tá? Todo o fundo de provisionamento, as despesas para a contratação de RH. E uma contratação livre de R$ 14.553. Por que essa contratação livre, né? Qual que é o objetivo disso? Porque, além do atendimento ao público, além das atividades do workshop, das oficinas, da capacitação que o Fab Lab tem que dar ao cidadão, a gente tem toda uma parte de gestão desses laboratórios, desse lote de laboratórios, que é muito grande também, né? Nós temos as atividades, o envio do relatório mensal de aferição de metas, que talvez o técnico que está lá atendendo ao público ou não tem competência ou não tem tempo para fazer isso. Tem a atividade de prestação de contas, que é bem complexa também, então talvez os técnicos não sejam capazes ou não tenham tempo de fazer a prestação de contas. Tem que ter uma pessoa administrativa. Então, por isso que a contratação é livre. De repente, a OSC ela já tem um núcleo forte administrativo e não precisa se preocupar em ter uma pessoa que vai ser contratada só para fazer a prestação de contas. Então, ela pode colocar um técnico mais sênior ou, de repente, um articulador, né, um líder de laboratório, para rodar os 3 laboratórios, para ser um multiplicador. Outras atividades, a divulgação das vagas, dos cursos, a coordenação da demanda de matrícula de turmas, estruturação dos projetos no site. São várias atividades que vocês vão ter que olhar de acordo com a sua estrutura e falar, poxa, para fazer tudo isso que está
descrito no edital, no termo de referência, como responsabilidades do OSC, e fala, olha, vou ter que contratar um profissional assim, assim, assado, e escrever o porquê você está contratando esse profissional no plano de trabalho, o que será feito por ele, o que será feito com recursos humanos internos, e encaminhar a proposta. Nós temos um repasse também de comunicação, tá, de R$3.000 mensais também, comunicação por lote. Isso tem tanta comunicação gráfica, com impressão de flyers, folders, cartões de visitas e banners, como a comunicação através da internet e linha telefônica. Então, 3.000 todos essa parte de comunicação para os 3 laboratórios. Internet para os 3 laboratórios, material gráfico para os 3 laboratórios. Insumos. Insumos, valor de 12.000 por mês por lote. Tá? Os insumos estão tanto os materiais para os cursos e oficinas, né, e os insumos eles variam muito de acordo com os cursos que vocês propõem a fazer. A gente indicou uma relação de cursos interessantes no anexo 1 do documento de referência para a elaboração do plano de trabalho. Vocês podem propor outros cursos, de acordo com a expertise, de acordo com os objetivos de vocês. É só uma referência. Então, os materiais para esses cursos e oficinas, a reposição de peças e equipamentos. Tá? A reposição de peças e equipamentos não é a manutenção corretiva, mas... de repente, o bico de uma impressora 3D, que é algo simples, é algo fácil de comprar, é algo que os técnicos sabem trocar, pode ser feita já com a compra pelos materiais de insumos. O material de escritório e o material de limpeza dos laboratórios também. Tá? E um valor de 28.821 para o seguro dos equipamentos. Esse não é um valor mensal, esse é um valor anual para o seguro dos equipamentos. Aqui sintetizando um pouquinho da previsão geral por lote, de qual que vai ser o repasse por mês. Total mensal 56.000 dessa parceria, trimestral 170.000 e 705.000 por ano. Isso para um lote, para 3 laboratórios. Importante lembrar que essa é uma previsão, é uma proposta que nós achamos que é adequada, mas vocês podem entender que é melhor, é mais importante para o objeto da parceria ter na contratação flexível um valor menor. De repente, você vai falar para a prefeitura no seu plano de trabalho que com 10.000, esse valor aqui é sempre contando todos os encargos trabalhistas, ok? Que com 10.000 você contrata o pessoal, a pessoa ou as pessoas que vão fazer a parte administrativa, e os outros 4.000 você quer direcionar para aumentar o salário dos técnicos dos laboratórios. Tá? Esse remanejamento é possível fazer, não tem problema. Entrando na parte da prestação de contas, para vocês entenderem um pouco melhor e até dimensionarem a quantidade de pessoas que vocês precisarão para executar essa parceria. Então, mensalmente, a gente precisa de um demonstrativo mensal de acompanhamento das metas. A gente falou que uma das metas é de sensibilizar 60 cidadãos por lote. Legal, então você vai ter que demonstrar isso para a gente. Como é que você vai demonstrar? Todo mês, em todos os objetivos e as metas, vocês vão entregar a ficha de aferição de metas, a lista de presença das atividades, se possível, as fotos e os vídeos das atividades, e o relatório da execução do objeto, esse é trimestral. Esse relatório, ele é o somatório dos 3 relatórios mensais. Então, a OSC, esse é para fins de prestação de contas mesmo, aqui na realidade é para aferição de metas, o primeiro, a prestação de contas é trimestral. Então, aqui a OSC deverá anexar todos os documentos de todos os 3 meses, comprovando a realização das ações propostas no plano de trabalho. E o relatório de execução financeira trimestral. Aqui tem um objetivo, principalmente quando a OSC não atingiu a meta, a gente fez um repasse lá de 50.000. Vocês não atingiram a meta de oficinas realizadas, pessoas sensibilizadas ou de projetos desenvolvidos. Então, a gente vai pedir um relatório de execução financeira. Se nós passamos 60.000, 50.000,
55 mil, depende do plano de trabalho que vocês enviaram. Vocês não bateram a meta, a gente vai utilizar esse relatório para entender se de repente vocês gastaram mal os recursos, né, gastaram mal comunicando de maneira inadequada, não atraíram pessoas porque a comunicação foi ruim, ou porque não tinha insumos, os insumos comprados não estavam de acordo com os objetivos e as atividades estabelecidas. Enfim, vai ser um relatório que vai nos ajudar a entender o porquê a meta não foi alcançada. Então, o extrato bancário, o que tem nesse relatório? O extrato bancário da conta específica vinculado à execução da parceria e o relatório sintético de conciliação bancária, a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto da parceria. Então, esses são todos os itens que devem compor um plano de trabalho. Tá? Aqui a gente destaca em vermelho um plano de trabalho com a atuação em rede. Então, identificação do OSC, dados do objeto, como será a articulação em rede, a história do OSC, a descrição do objeto, justificativa, público-alvo, descrição das metas e indicadores, descrição das atividades, forma de execução das atividades, contrapartida, insumos, comunicação, o seguro dos equipamentos, recursos humanos, estimativa de receita e previsão de despesas anuais. Tá. Dentro do documento de referência para a elaboração do plano de trabalho, vocês vão encontrar bem mais explicado do que eu estou falando aqui para vocês agora. Até na proposta do plano de trabalho, o documento que foi publicado junto com o edital, algumas partes já estão preenchidas, ele já está mais ou menos estruturado. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar por e-mail para o FabLab para o e-mail do FabLab, ou entrar em contato por telefone. Mande por e-mail, é melhor, que daí a gente torna tudo público. Critérios de avaliação. Só voltar um pouquinho aqui. Descrição das atividades. Nas atividades, a gente dividiu as atividades em opcionais e obrigatórias. Tá? As atividades obrigatórias, todas as atividades elas têm que estar de acordo com o objetivo, o objeto da parceria, né, com nossos objetivos. Então, tem algumas atividades que são obrigatórias, que estão aqui no documento para referência, e tem atividades opcionais, que vocês podem, eventualmente, executar para alcançar os objetivos. O que seria uma atividade obrigatória? A realização de cursos, oficinas, workshops é uma atividade obrigatória. A orientação a projetos é uma atividade obrigatória. Uma atividade opcional. A realização de concursos entre os laboratórios é uma atividade opcional. A realização de eventos entre os laboratórios, ali na comunidade, é uma atividade opcional. Vocês também podem propor outras atividades opcionais, desde que vinculadas ao objetivo da parceria também. Então, critérios de avaliação. Então, falar sobre a proposta do plano de trabalho e criatividade. Tá? Aqui, a pontuação máxima dos dois são 20 pontos. Tá? Aqui a gente vai adequar o quanto vocês estão colocando no plano de trabalho, que está de acordo com o que nós falamos, com o documento de referência, com o objetivo do programa. E também se existe um nexo, né? Se vocês não estão colocando nada muito além da capacidade da OSC do FabLab ou muito abaixo. Inclusive a criatividade, porque se para alcançar os objetivos a gente tem atividades obrigatórias e opcionais, a criatividade na descrição dessas metas, desses objetivos e até na criatividade de incluir outras atividades opcionais é um critério de avaliação. É um dos critérios de avaliação. Valor. Adequação da proposta ao valor de referência, ao primeiro valor que nós passamos. Então, existe a possibilidade de vocês proporem um valor maior, existe a possibilidade de propor um valor menor. Tá? Esses critérios eles são um pouco subjetivos, então a gente vai receber todos esses planos de trabalho, avaliar cada um desses critérios e aí depois será publicado a justificativa do quais foram e por que foram selecionadas aquelas OSCs. Indicadores e metas. Então, descritivo de como serão alcançados os indicadores e as metas mínimas e proposição de
como serão implantadas? Então, a gente estabelece ali que são 3 projetos voltados ao empreendedorismo. Tá bom, vocês querem propor 4? Vocês querem propor 5? Vocês querem propor 6? Vocês querem propor 10? Legal, como é que vocês vão alcançar essas metas? Não é simplesmente colocar no papel o quantitativo numérico, mas sim como vocês irão alcançar. Qual que é a proposta? Como é que você vai sensibilizar essas pessoas? Que tipo de projeto de empreendedorismo você vai sensibilizar? Que tipo de projeto acadêmico? E os projetos normais, né? O como alcançar, com quais parcerias, com quais tipos de atividades, com quais cursos. Olha, dentro dos projetos do FabLab, vou enviar uma proposta voltada à revitalização do equipamento público em qual estão inseridos. Então, a gente vai ter cursos de média e longa duração. Cursos de curta duração e média duração são atividades obrigatórias. Cursos de longa duração, atividades opcionais. Então, para alcançar a meta de projetos, a gente vai estruturar cursos de média e longa duração voltados a revitalizar o mobiliário urbano do centro cultural, ou para construir novos equipamentos para o FabLab, ou para fomentar o empreendedorismo local, enfim. Definir exatamente o como, porquê, como é que você quer alcançar esses objetivos, o que você está disposto a fazer. E vai vincular as metas com a revitalização do espaço público, de uma praça que está em volta do FabLab. Enfim, a criatividade é de vocês. Portfólio. Portfólio é a experiência das OSCs que estão enviando essa proposta de parceria para a prefeitura. Não só experiência na gestão de um FabLab, na gestão de um laboratório de fabricação digital, mas experiência na área de tecnologia e inovação. E atividades, melhor coerência e qualidade para a programação das atividades propostas no plano de trabalho. No documento de referência também vocês têm um modelo de um calendário de atividades que um FabLab pode executar. E nós elaboramos esse modelo baseado nas metas mínimas estabelecidas. Então, dá para ver que é possível colocar um mínimo que nós estabelecemos, até porque, fechando a segunda e a terça-feira para atividades de capacitação e orientação de projetos, praticamente um FabLab já consegue bater a meta, o lote. Então, de repente, a coerência entre esse calendário de atividades com os objetivos e a pontuação máxima desses indicadores são 15 pontos cada um. Agora falando um pouquinho sobre o cronograma, só para a gente finalizar, a gente já abre para perguntas. Publicação no Diário Oficial foi dia 22 de novembro. Então hoje nós estamos fazendo a reunião de esclarecimentos. E vocês têm até dia 5 de janeiro para enviar essas propostas. Publicação do resultado até dia 13 de janeiro, do resultado da seleção. Apresentação do plano de trabalho. Vocês vão enviar uma minuta de plano de trabalho. Aí a apresentação do plano de trabalho oficial e dos documentos para habilitação entre o dia 1º de fevereiro e 7 de fevereiro. Caso tenha que realizar algum ajuste no plano de trabalho, do dia 19 ao dia 23 de fevereiro, assinatura do termo de colaboração até dia 22 de março. O início da vigência da parceria. Os FabLabs atualmente são geridos, a gestão, o convênio é feito com o ITS, que inclusive está presente aqui. Obrigado pela presença de vocês. Como nós revogamos o edital passado, nós trabalhamos agora no aditamento da parceria com o ITS. Nós vamos aditar esse período por mais 6 meses, tá? De janeiro até junho. Então, embora a gente consiga assinar o termo de colaboração, a proposta é que essa parceria inicie só no final da parceria com o ITS. Tá? Não existe nada, na verdade, o ITS pode participar. O fato de a gente publicar um novo edital foi realmente para ressignificar o programa e também para adequação legislativa ao marco regulatório das organizações da sociedade civil. Bom, espero que eu tenha sido claro o suficiente. Agora a gente vai abrir para perguntas. Queria ver só com a Camila se tem alguma pergunta pelo Facebook. Veja, não, tá. A gente vai abrir para perguntas. Quem passa pelo microfone?
Fazendo a pergunta, eu vou pedir só para que vocês se apresentem, né? Nome, de qual organização vocês são. A Mariana vai estar passando o microfone para cada um de vocês. Levanta a mão, a gente vai um por um. E é isso, obrigado. Tá? Apresentando a mesa, Rita, coordenadora do FabLab. Aqui a gente tem o nosso braço da assessoria jurídica, que vai estar ajudando também a esclarecer todas as possíveis dúvidas. Tá? Danilo e Renan. O espaço. Bom dia, meu nome é Bia, eu sou da Associação de Amigos Voluntários do Projeto Pinderê. Estamos localizados no Jardim São Luís, Zona Sul, e temos um telecentro lá. O espaço para montar essa FabLab tem uma metragem específica? Bia, os FabLabs eles já estão implantados, a gente não pretende abrir novos FabLabs, tá? Eles já estão nesses 12 espaços. Não existe previsão de tirar de um espaço para uma nova localidade e também nem de implantar um novo FabLab. Por enquanto é só a gestão desses 12 espaços que já existem. Aí fica inviável, porque assim, né, fazer uma gestão fora assim, fica inviável para nós, porque eu estou no extremo da Zona Sul. O Jardim São Luís é muito longe para adequar com outro espaço. Tá. Um dos nossos espaços, nosso FabLabs, é a associação. Ele fica no espaço São Luís, na verdade no bairro do São Joaquim. Tá? Então tem um FabLab ali próximo, mas ele está dentro de um lote com outros 2 FabLabs. Por isso, de repente, a atuação em rede é interessante para algumas organizações. Porque se você se unir com outra organização, outras 2 organizações, de repente você faz a gestão desse FabLab e outras organizações dos outros 2 FabLabs. Tá? A proposta de atuação em rede é justamente permitir que diversas organizações possam participar dessa parceria. Tá? Mas obrigado pela sua pergunta. Oi, bom dia, meu nome é Regina, sou do Social Bom Jesus, Jardim Ângela, também extremo da cidade de São Paulo. Os FabLabs estão instalados em equipamentos públicos ou estão dentro de outras organizações sociais? Regina, os FabLabs, eles estão, dos 12, 11 estão em equipamentos públicos, tá? E um deles está em uma organização social. Marcelo, Instituto Tecnológico Impacta, agora como Instituto Inovação. Quanto à questão dos cursos que tem aqui, como é que fica a questão de certificação? Existe alguma coisa, alguma metodologia que estão adotando para que a gente possa habilitar a pessoa a uma certificação específica? Os cursos de curta duração, nós não estamos exigindo um certificado. Tá? Os de média e longa duração, sim. Curta duração são cursos de 4 horas, média são 20? Média duração são 20? 16 horas, 16 a 20 horas, como referência para vocês. Não existe a metodologia. A metodologia, você disse, deve ou não ser certificado? Na verdade, como a gente advém de um grupo educacional de formação de TI, a gente sempre opta por fazer quase que uma certificação para que possa habilitar ele para uma outra modalidade de certificação de mercado. Então, eu queria saber se isso vai ser adotado nesse critério aqui. Ou simplesmente é um curso básico e tudo bem? Você pode certificar as pessoas, você pode dar... inclusive, 2 pontos que eu não comentei na apresentação. Uma das faculdades conferidas às OSCs é a exposição da sua marca, desde que não infrinja a Lei Cidade Limpa no equipamento, e a exposição da sua marca nos certificados de participação. Você pode certificar essas pessoas para prepará-las ao mercado de trabalho. Uma das questões é que na prefeitura a gente prioriza a utilização de software livre.
Então, Sim. hoje os Fab Labs eles são equipados com software livre e hardware livre também. Mas existe a possibilidade, você pode inclusive mandar na sua proposta que será feita a certificação de todos os cursos e como será feita essa certificação. Ok. Obrigado. Bom dia, meu nome é Alex, sou da CBCR da Zona Leste, também temos um telecentro. E a minha pergunta é sobre a contrapartida, né? Porque para as associações, é que assim, para as associações é mais difícil, que 5% de 705 mil e alguma coisa, dá em volta de 36 mil, se eu não estou enganado. Com a associação, 36 mil é um pouco pesado. Eu queria saber se pode ser em bens que a associação tem, em computadores, esse tipo de coisas que a associação acaba desenvolvendo outros programas também, ou não. A contrapartida, engraçado, tinha Alex, né? Tá. Alex, a contrapartida de 5%, ela não está relacionada especificamente em recursos, né? Você não vai dar esse valor para a prefeitura e também não precisa dar isso em equipamentos. Mas você pode, de repente, fazer a capacitação da equipe. Hoje, o ITS ele faz a capacitação da equipe. De repente, você pode colocar que essa contrapartida está no desenvolvimento de projetos. Então, se um dos projetos dos cursos de longa duração foi fabricar mobiliário para o Fab Lab ou fabricar mais equipamentos, se consigo fabricar uma impressora 3D para o Fab Lab, pode ser uma contrapartida também. Tá? De repente, varia muito realmente dentro da proposta de criatividade. Não está relacionado ao financeiro, mas sim a atividades, as atribuições que as OSCs podem fazer, que a gente pode valorar em cima desse quantitativo. Tudo bem? Eu sou o Ricardo, do ITS Brasil. Eu queria saber sobre se existe a possibilidade de flexibilização das metas entre os trimestres. Então, por exemplo, se alguma meta de curso ou de sensibilização ficou abaixo, ou ainda uma meta de projeto, se eu consigo justificar melhorando ela no próximo trimestre, ou me antecipando, sabendo que algum trimestre vai ter uma baixa, se eu consigo aumentar o número de cursos e de projetos que eu desenvolvo no trimestre anterior para compensar uma eventual baixa no próximo trimestre. Se é possível fazer alguma coisa assim. Boa pergunta, Ricardo. Dá 2 minutinhos para a gente. Ricardo, bom, obrigada pela pergunta. Acho que isso é uma boa questão. O que a gente coloca sempre, né, como meta é o mínimo a ser atingido. Então, vocês podem propor um outro valor e, como ele está extremamente baixo, o ideal é que isso seja alcançado durante o trimestre. Se não tem essa possibilidade, aí a gente vai pedir o relatório, né, de execução financeira para entender, e aí a gente vai avaliar se a gente aceita isso ou não. Mas as metas a gente sempre vai trabalhar com esse mínimo, e aí o que vocês podem é variar o valor, enfim, para cima. Mas a gente procurou deixá-las muito alcançáveis para que isso não aconteça. Se acontecer, aí a gente vai ver a execução financeira e a gente vai conversar em cima desses dados para ver se a gente aceita isso ou não. Mas não há possibilidade de flexibilização como é feito hoje. Oi, bom dia. Sou Moisés, a gente é da GIS Educação, que é uma empresa de formação de professores, uma consultoria. A gente não viu nada especificamente em relação à manutenção de equipamentos. Talvez eu tenha chegado um pouco depois de você ter falado,
Porque tanto computadores quanto fresadoras, enfim, impressoras, elas têm, né, tem alguma previsão de... Tem algum contrato da prefeitura com as empresas de manutenção? Como funciona isso? Moisés, obrigada pela pergunta. Sim, essa manutenção corretiva fica a cargo da prefeitura. Então, a única coisa que a gente pede, né, para as organizações é a manutenção preventiva. Então, sempre que o equipamento ele realmente estiver quebrado e precisar disso, é só abrir um chamado e isso a prefeitura cobre. Oi, eu sou a Cris, eu sou do Clube do Arduino. Minha pergunta é, existe algum impedimento da gente fazer algum tipo de parceria com empresas? Se a gente quiser fazer algum concurso, alguma coisa assim, eles colocariam a marca deles, divulgariam? É uma forma da gente atrair o público também para alguma coisa mais concreta. Cris, aproveitar a sua pergunta para esclarecer outros 2 pontos. Primeiro, na atuação em rede, a OSC celebrante ela tem que ter 5 anos de experiência. Tá? Se não for com atuação em rede, basta 1 ano de experiência. Tá? Um outro ponto que eu não comentei é o horário de funcionamento dos Fab Labs. Hoje o horário de segunda a sexta-feira, porém, nessa proposta, vocês podem mandar um horário de funcionamento mais adequado, de acordo com o equipamento, com o horário, com a demanda, respeitando o limite do horário de funcionamento até às 9 horas da noite. Então, por exemplo, centros culturais não abrem de segunda-feira. Então, o horário de atendimento no Fab Lab que está no Centro Cultural é diferente dos demais. Tá? E aí, agora, aproveitando a sua pergunta, uma das faculdades conferidas, uma das possibilidades que as OSCs têm é de estender o horário de funcionamento, né, desde que não ultrapasse as 21 horas, e desde que sempre tenha uma pessoa fazendo atendimento ao público. E existe a possibilidade de fazer parcerias, isso está explícito no edital, tá, no documento para referência também. Tá, essa parceria ela tem que estar sempre vinculada ao objeto, a parceria com a iniciativa privada tem que estar vinculada ao objeto da parceria com a administração pública. E ela deve passar por um crivo de avaliação da Secretaria de Inovação e Tecnologia. Porque não pode ferir a Lei Cidade Limpa, a Secretaria, a Prefeitura não pode estar vinculada sem uma licitação a uma outra empresa. Então, você pode ter a parceria sem uma licitação, né? Você pode ter uma parceria do Clube do Arduino com alguma empresa, mas sem envolver a prefeitura. Então, de repente, você vai fazer um evento com alguma empresa dentro do Fab Lab, mantendo sempre o caráter público, né? Porque qualquer pessoa pode entrar. Você vai fazer um curso específico que vai ser dado por uma empresa de hardware. E essa empresa vai dar o curso, o Fab Lab funciona das 9 às 18, ela vai dar o curso das 19 até às 21. É possível até fazer a captação de recursos, a OSC por isso, mas o curso não pode perder o caráter de público. Tá? Oi, o meu nome é José, eu trabalho na Câmara de Comércio Árabe Brasileira. E a minha pergunta, na verdade, é o seguinte: a gente tem um cliente nosso, que é um grupo árabe de gestão educacional. Eles já administram algumas faculdades privadas aqui no Brasil. E eu queria saber, na verdade, se para participar desse edital precisa ser alguma empresa com o capital 100% brasileiro, tanto financeiro quanto humano, ou se pode também ter propostas externas para poder gerir esses laboratórios de tecnologia. José, para participar desse edital, nós estamos selecionando organizações de sociedade civil, ou seja, terceiro setor, organização social, OSs, OCIPs,
ONGs não entrariam em empresas. O que é possível ser feito é o grupo que você representa se associar a alguma dessas organizações, como um parceiro. Mas a celebração da parceria ela é feita entre a prefeitura e uma OSC. Eu vou voltar um pouco na questão do Alex e do Ricardo, né, relação de contrapartidas e metas. Eu acho que nos dois casos, o Miroski ele dá uma certa flexibilidade na proposta que vocês vão enviar. Então, eu acredito, caso vocês achem que essa proposta mínima ela não pode ser alcançada, com uma boa justificativa no plano de trabalho, o porquê ela seria diminuída, eu acredito que poderia ser uma possibilidade, e aí a gente vai avaliar. Mas, a partir do momento que vocês se propuseram a bater aquela meta, aí realmente tem que ser aquilo, né, para cima. Em relação à contrapartida, a mesma coisa, né? Isso é uma proposta que vem de vocês, a gente não impõe nada. Então, de acordo com esses 5%, né, o valor que seria, a gente vai ver se a proposta está adequada ou não. Alô? Aí. Tem um item aqui quando ele fala das atividades obrigatórias, tal, que fala que a participação e a inscrição nas atividades é livre para qualquer pessoa. Mas uma das metas é específica, por exemplo, para professores da rede pública. Então, eu preciso capacitar professores da rede pública. Eu posso criar uma oficina ou algum curso especificamente para professores e restringir a inscrição para qualquer outra pessoa? Ou não? Eu não posso restringir a inscrição de ninguém em nenhuma situação. Porque, nesse caso, eu estou querendo bater a meta dos professores da rede pública e criar um curso específico para eles. Assim. Oi, Ricardo. Então, acho que não precisa restringir essa inscrição, mas sempre quando você vai desenvolver o programa de um curso, você faz para um certo público-alvo, né? No caso, é tentar priorizar os professores, mas, com certeza, se tiver outra pessoa interessada, até porque possivelmente pensa no futuro em se tornar professor, está em transição, enfim, acho que isso é bem possível, né? De focar no público, mas, ao mesmo tempo, se aparecer alguém fora desse target, não precisar restringir, né? Oi, gente, eu me chamo Gisele, sou da GIS Educação e Tecnologia, junto com o Moisés. Bom, nós trabalhamos com educação e tecnologia há muitos anos, tá? E eu tenho, na verdade, duas perguntas. Uma o que se conseguiu nesse 1 ano desses Fab Labs? O que vocês têm como retorno para nos dar? O que aconteceu? Segunda, no caso de capacitação de professores de rede pública, a gente sabe que eles querem muito o certificado para progressão. Então, para que a gente se consiga um certificado para progressão, você precisa ter um instituto por trás, ou uma faculdade, enfim, algum órgão que consiga certificar para que realmente seja válido isso. E a forma que a gente consegue realmente fazer com que esses professores se formem é através desse certificado, a gente sabe disso. Então, eu queria saber como é que vocês estão vendo essas duas coisas, por favor. Bom, Gisele, com relação aos professores da rede pública, nós recentemente fizemos a primeira parceria com a Secretaria da Educação. Então, formamos alguns professores, foi o primeiro curso feito, e esse curso ele foi publicado no Diário Oficial e a pontuação contou para a progressão dos professores. Então, já foi uma parceria entre Smith, Educação e, no caso, hoje, o ITS, e conseguimos certificar os professores e pontuou para a progressão deles. Então, já demos um primeiro passo nesse caminho. Com relação ao resultado, né, o impacto do Fab Lab
causou na sociedade nesses últimos 2 anos. Eu acho que a gente teve uma curva de aprendizado muito grande. Eu não sou da gestão passada, eu estou no FabLab na Convergência Digital desde fevereiro, final de fevereiro. E a gente, conversando com a equipe técnica, conversando com o ITS, conversando com as pessoas que frequentam, a gente nota que a demanda aumentou bastante. A gente tem uma progressão com relação às metas e indicadores. Nós batemos todas as metas e indicadores praticamente todos os meses. Então, existe uma demanda da população por utilizar o FabLab. O que nós entendemos que poderia ser melhorado, que é o que nós estamos propondo nesse edital, é focar no desenvolvimento de projetos, porque enxergamos que só a capacitação do cidadão, só o cidadão passar e aprender a mexer numa impressora 3D, isso não vai gerar tanto impacto na vida dele. Ele não vai conseguir um emprego por causa disso, ele não vai resolver o problema dele por causa disso. Então, a gente tem um instrumento enorme, com potencial enorme, e acabava sendo não tão utilizado. Mas a gente entende porque foi realmente um processo de maturidade para disseminar o que é o FabLab, né? Para mostrar, para atrair pessoas para dentro. Ninguém sabia o que era isso. Então foi feito, e foi muito bem feito. Agora a gente está numa outra fase, que é realmente utilizar todo o potencial desse equipamento. Só uma questão, embora eu tenha comentado que desse processo de maturidade, tivemos muitos bons projetos envolvidos. Nós fizemos um festival há poucos meses atrás, a SP Maker Week, foi o primeiro festival de cultura digital da prefeitura, e nós tivemos praticamente 40 projetos em exposição. Quarenta projetos. Tudo bem? Sou eu de novo, tá? Relaxa, não me batem, por favor. É uma pergunta, eu acho que um pouquinho meio que eu fiquei em dúvida. A questão é que, assim, nos editais que a gente pega da Secretaria de Cultura, pede um responsável, né, técnico para poder assinar. É sempre uma pessoa que seja credenciada pela cultura, né? Alguém que seja um professor dançarino e tal, um professor credenciado que tenha um credenciamento. Eu quero saber se o responsável técnico desse projeto precisa ter algum curso superior na área de tecnologia. Ou não, ou quais são os critérios para essa pessoa ser o técnico responsável pelo projeto. Não existe nenhuma vinculação a nenhum tipo de conselho, a não ser a qualificação que o MIROSC exige com relação à documentação da OSC e à experiência da OSC. Agora, não precisa ter um responsável técnico. Basta a organização social enviar o plano de trabalho. É importante dizer que essa seleção é feita pela própria OSC, né? Então, se ela que vai avaliar se aquele técnico ele está capacitado para exercer aquela atividade, mas não que isso tenha que ter uma comprovação formal. Quando vocês falam vocês descrevem ali as atividades obrigatórias e as atividades opcionais, né? Elas não têm necessariamente o mesmo caráter, né? Uma oficina ela tem 4 horas de duração e um curso de longa duração pode ter a partir de 20 horas de duração, assim. Mas vocês falam que as atividades opcionais elas podem contribuir para o alcance das metas. De que forma isso é contabilizado? Porque, por exemplo, um curso de curta duração tem 4 horas. Se eu dei um curso de longa duração de 5 horas, de 20 horas, isso vale por 5 oficinas. Isso vale por uma oficina só? Isso só é usado para bater curso de média duração? E também no caso de, por exemplo, um concurso, de um evento, como que eu poderia relacionar essas metas para saber que as minhas atividades opcionais que eu estou fazendo estão realmente contribuindo e em qual escala elas contribuem para bater as metas de atividades obrigatórias?
Ricardo, indo na mesma questão da anterior que você fez, isso tudo tem que estar já descrito no plano de trabalho. Se vocês pensam em propor algum curso de longa duração, isso seria legal já estar contabilizado. Estou fazendo esse barulho. Já está no plano de trabalho, justamente para... Justamente para que a gente possa fazer essa contagem. Isso, mesmo quando o plano ele já é aprovado, durante o processo a gente pode também conversar, estabelecer, mesmo porque para cada OSC vai ser um padrão diferente. Então, o que a gente não quer é impor de que um curso de, sei lá, 36 horas equivale a X oficinas de 4 horas, etc. Isso é uma coisa a ser conversada e a ser proposta por vocês. O que a gente vai ver é se isso se adequa ao que a gente entende pelos critérios mínimos do que foi colocado no edital. Acrescentando algumas informações, eu acho que vejo que as atividades opcionais elas impactam diretamente nos outros objetivos. Então, se você der um curso de longa duração e esse curso for o desenvolvimento de um projeto de empreendedorismo ou qualquer projeto, o curso de longa duração ele vai contribuir para a sua meta de projetos. Tá? É a mesma coisa nos eventos, né? Quando o Fab Lab faz um evento, seja um evento no Fab Lab, ou se dispõe a fazer um evento em alguma comunidade, em algum equipamento público, em algum centro cultural, você vai atrair pessoas para dentro do Fab Lab, você vai lá sensibilizar pessoas. Então, são atividades opcionais que vão contribuir para alcançar alguns dos objetivos. Só complementando, a prefeitura também tem uma ativação muito grande, né, e procura cada vez mais ir atrás de parcerias e também trazer públicos e até propor junto, para que a gente tenha esse trabalho conjunto, né? Não é só, olha, vamos repassar dinheiro e agora vocês se virem. Esse trabalho ele é construído dia a dia com o nosso trabalho, né? Então, isso pode mudar durante o processo, né? Então, depois de 3 meses, enfim, ou, sei lá, 4 trimestres, vocês perceberam que isso não dá para bater, que vocês propuseram coisas que realmente não tem como serem executadas. Então, isso também é uma conversa e que a gente vai, né, discutir juntos o que é possível ou não. Só aproveitando o tema, assim, quando na descrição do curso de média duração, no anexo 5, vocês falam que o objetivo principal do curso de média duração é a realização de projetos. Esses projetos contam também para... Ok, tá. Porque Sim. aí são 2 metas ao mesmo tempo, né? Você dá um curso e faz um projeto também. Isso, eu acho que a maioria delas, elas conseguem entrar em diferentes, né? A nossa proposta é que a maioria dos cursos, né, a grande maioria sejam cursos orientados a projetos, e isso faz com que vocês já batam metas de curso, de projetos, e dependendo do público que for, de sensibilização também, né? Então, isso vai depender muito da forma como vocês vão apresentar esse material para a gente. A gente vai ter um manual de prestação, a gente vai propor um modelo, mas isso pode ser adequado de acordo com o plano de trabalho de vocês. Mesmo porque, enfim, cada proposta requer uma forma de prestação de contas e tal. Então, por isso que esse trabalho ele vai ser mais próximo, né, junto com cada uma das OSCs. São 11h40, não sei se tem alguma pergunta no Facebook. Nunca tem, né? Mas a gente não deixa de ser insistente. No edital na passada não estava prevista essa questão do patrocínio, de captação de recursos, que a gente acha bem interessante. Só que aí a gente vê um problema, mas aí a gente já propõe uma solução, né? Na prestação de contas, normalmente são 2 contas, uma conta que recebe os recursos e uma outra conta no qual é feito o provisionamento dos recursos humanos, então são 2 contas correntes. Aí a gente propõe para que esse recurso do patrocínio não se misture ao recurso público, que talvez a gente crie uma outra conta, uma terceira conta, que mesmo que a gente saiba que normalmente não é padrão da empresa brasileira patrocinar, ou seja, dar recursos para os projetos, enfim, mais em atividades, enfim, mas pode ser que
que aconteça, e se acontecer, esses recursos se misturam, né, numa conta onde tem recurso público. Eu não sei se pode ou se não pode, uma questão legal aí, mas talvez seja uma saída criar uma outra conta corrente, ou seja, uma terceira conta que esteja ali aberta, e aí muitas entidades têm a possibilidade de abrir contas que não têm custo, né? Ou seja, uma conta corrente que não vai gerar custo de manutenção dessa conta. Enfim, então, uma coisa boa. E é interessante porque o recurso fica separado, né? Fica o recurso ali da execução, o provisionamento e a conta de patrocínio. Talvez seja uma saída. Luiz, a gente já responde a sua pergunta, a consultoria jurídica está avaliando aqui. A gente já volta na sua pergunta, então. Próximo. Eu sou o Fernando, do Garoa Hacker Club, e não é muito bem uma pergunta, é só um esclarecimento aqui, aproveitar que tem um pessoal engajado aqui na proposta. Eu queria falar em nome do pessoal. A gente lá no Garoa já tem 6 anos, a gente tem um know-how nessa coisa de hardware livre, open source, essas coisas. A gente gosta muito de fazer atividade e juntamos um grupo junto com o Clube do Arduino aqui da Galeria Olido e de bastante gente interessada em querer ajudar nessa parte da atividade. A gente, como instituição lá, não achou interessante abraçar essa parte jurídica, porque é uma coisa que a gente nunca fez e eu acho que a gente nunca vai fazer, mas toda essa parte de atividades e como desenvolver as coisas, a gente está aqui para apoiar. Se tiver alguma instituição interessada em fazer uma parceria, alguma coisa, a gente está aqui nessa parte de atividade, né? Estamos disponível para fazer como a gente sempre fez e já fez, sem precisar de papelado e tudo mais. Demais é isso. Obrigado. Aproveitar o gancho, inclusive, isso é super possível com articulação em rede, né? Vocês poderiam, inclusive, entrar formalmente no projeto junto com uma outra OSC, que aí ficaria responsável por essa parte jurídica. Então, vocês não precisariam continuar fazendo as atividades como vocês fazem hoje, né? Então, isso é bem bacana. Entrou uma pergunta no Facebook, Leonardo Carvalho. Essa reunião é para empresas oferecerem recursos? Posso elaborar um projeto artístico e contar com o FabLab para a criação de oficinas em paralelo ao meu projeto artístico? Bom, acho que a primeira questão, se eu entendi bem, não é para empresas, né, para captação de recursos, mas a pessoa como artista ela poderia procurar, então, as OSCs que vão estar fazendo, fazendo a gestão dos laboratórios e propor, sim, oficinas e qual que é? Era só em relação a oficinas? Eu acho que é procurar as OSCs e aí ver o que é possível, né? Afinal, eles poderiam fechar essas parcerias também. Alô? Quando vocês falam sobre os projetos na parte de metas, tem a divisão entre projeto básico, projeto acadêmico e projeto empreendedor. Como vai ser a caracterização disso? Porque pode ser que eu proponha que um projeto que foi executado no FabLab é empreendedor, que ele tem potencial tem um caráter de empreendedorismo, mas pode ser que a secretaria avalie que não tem um caráter, e aí
por causa disso, pode ser que eu não bata alguma meta, alguma coisa assim. Então, como é definido esse caráter dos projetos? O acadêmico está muito bem definido porque ele tem que partir de um contexto educacional, de um contexto da academia e tal. Mas o de empreendedorismo é uma coisa bem abrangente. Então, ele pode ser desde uma ferramenta que talvez ajude alguém, mas que não foi colocada em prática, porque a pessoa que desenvolveu isso, no fim das contas, ou perdeu o interesse, ou arranjou uma outra coisa para fazer, ou tem a vida de uma maneira que ela não pode dar seguimento nesse projeto naquele momento. Então, como que vai ser essa avaliação sobre o caráter empreendedor dos projetos? Oi, Ricardo, no mesmo sentido das outras, isso é uma aferição de metas que vocês vão propor para a gente. Então, isso fica a critério da OSCA, essa divisão do que vocês entendem para o empreendedor. Inclusive, até pela descrição, né, do objetivo, a gente está colocando esse empreendedorismo como uma coisa relacionada à própria vida, não somente geração de renda. Então, se aquilo trouxe uma certa visão empreendedora para a pessoa, também poderia estar incluído. Tudo isso vai depender, de novo, da justificativa de vocês, que aí será avaliada pela gente. Então, a proposta nunca parte da gente falando, olha, empreendedor é só se gerar renda acima de ir para X pessoas. Então, essa avaliação do que é empreendedor também vem de vocês, né? Mas a pergunta é exatamente sobre isso, porque eu vou propor uma coisa e eu gostaria de saber quais os critérios de avaliação que vocês têm, porque vocês vão partir de alguns critérios de avaliação mínimos. Então, acho que deixar essa parte um pouco mais clara, porque propondo desse jeito, de certa maneira, eu estou propondo no vazio, porque eu não sei quais vão ser os critérios de avaliação. Uma vez que eu sei mais ou menos como me adequar e que caminhos tomar para conseguir adequar alguns projetos ou para buscar alguns projetos específicos, entendeu? Para atingir esse objetivo. Então, isso é o que vocês vão entregar no plano de trabalho, né? Descrição, inclusive, de como vocês vão fazer essa avaliação e o que vocês entendem para o empreendedor. Se a gente aprovou, é porque a gente está de acordo com isso. Com relação à sugestão do Luiz Otávio, para criar uma terceira conta para que seja destinado os recursos da captação de recursos, nós responderemos a pergunta depois. A gente vai consultar a assessoria jurídica, nosso procurador, e publicando o resultado dessa reunião, essa pergunta será respondida lá. Tá bom? Só complementando um pouco, se a gente tiver em desacordo com alguma das propostas, né, naqueles 5 dias que vocês têm de adequação do plano de trabalho, a gente consegue conversar e ajustar. Mas a partir do momento que o termo é assinado, né, os critérios de avaliação são aqueles contemplados no plano, só para... Só nós temos mais 10 minutos. Vocês têm mais alguma pergunta? Acho que é bom deixar claro que a referência para a elaboração do plano de trabalho é uma referência mesmo, né? Então, a proposta sempre vai vir das organizações, né? O que a gente colocou ali é o que a gente entende como o mínimo, o básico, inclusive isso pode ser contestado e justificado para que vocês proponham uma nova coisa. Se vocês acharem que empreendedorismo dessa forma não é, então isso pode ser proposto. Então, vamos encerrar a reunião. Agradeço a todos vocês, muito obrigado. Se tiverem mais dúvidas posteriores, após a gente publicar a ata da reunião, mandem por e-mail para nós. Qualquer dúvida que tiverem, mandem por e-mail. E estamos sempre abertos ao diálogo. Muito obrigado, espero que tenha sido claro e que poderemos contar com a proposta de vocês. Obrigado, boa tarde.
.gov.br.